Eu acho que o grande ponto que a gente tem que trazer são os confrontos do Bragantino, que a gente vai observar que é uma tendência muito alta de gols. Fala galera, começando mais uma edição do Bet do Dia para falar de Copa Sul-Americana, confronto entre brasileiros, Corinthians e Bragantino lá na Neoquímica Arena. Quem vai me ajudar na análise desse jogo é Matheus Montenegro. E aí, Matheus? Fala Fábio, fala meus queridos, vamos que vamos, duelo de Paulista na Sul-Americana. Corinthians venceu o jogo de ida, será que vai se classificar? Vamos trazer estatísticas e informações agora para você apostador no Bet do Dia. Esse jogo de volta, tá? Porque na ida deu Corinthians 2-1 lá em Ribeirão Preto, tá? Sim. O Bragantino não mandou lá no seu estádio, lá na Via Bichedi. O Corinthians aproveitou isso aí, esse campo neutro, né? Até quase mais a favor. Titular, inclusive, né? Todo titular assim, do foi meio que um mistão. Isso, e o Corinthians venceu por 2-1, né? O jogo da volta nesta terça, 9h30 da noite, lá na Neoquímica Arena. Vamos pro aplicativo do Game Arena. Bora. Trazer estatísticas aí dos dois times na Sul-Americana, né? Equipes que estão desde a fase de grupos, né? Sim. Não vieram da Libertadores, a gente vê ataques aí funcionando do Corinthians muito mais, né? O Corinthians também pegou um grupo muito mais tranquilo, né? Teve algumas goleadas fase ali, inicial, né? Sofreu poucos gols, né? A média ali 0,43 gols sofridos. E aí o Bragantino, um time que até marca uma quantidade considerável de gols, mas também sofre muito gol, né? Pois é, médias bem altas de gols, né? Do lado do Bragantino aí, se a gente faz o somatório de média de gols marcados e sofridos, atinge 3 gols por jogo em média. E é uma tônica do Bragantino em toda a temporada, não só né? na Sul-Americana. Pois é um time que tem funcionado muito bem ofensivamente, mas tem deixado a desejar defensivamente, né? O ambas marcam, acontece com muita frequência, é um time que está sempre marcando, mas sofrendo gols. E do lado do Corinthians, especificamente na Sula, tem uma defesa muito sólida e um ataque que funciona muito bem, mas é bom relativizar os adversários aí que o time teve realmente na primeira fase, né? Vamos dar uma olhadinha em confrontos recentes aí das duas equipes. O momento do Corinthians é melhor, né, Fábio? Isso, o Corinthians não perde aí já uma quantidade considerável, né? Sim, 6 jogos agora. Mas uma vitória só. Uma vitória que foi e contra o empates. Bragantino. Inclusive. Exato. Pois é. Muitos empates aí do Corinthians de Ramon Dias, um time Sim. que perde pouco, né? Cara, uma vitória nos últimos 8, se a gente for Sim, ver, né? pois é. Então, Justamente contra o Bragantino, exatamente. E se enfrentaram duas vezes, né, nesse recorde recente, pelo Brasileirão 1-1 e nessa última partida da Sul-Americana 2-1. Jogos do Corinthians também com uma tendência de poucos gols, né? De forma geral, sim. De forma geral, sim. Como a gente disse, né, aquela estatística que a gente trouxe foi especificamente da Sul-Americana, a média alta de gols marcados. Mas no Brasileirão não tem sido aí uma tônica muito grande. Mas contra o Bragantino bateu O ambas marcam nas duas, né? partidas. Eu acho que o grande ponto que a gente tem que trazer são os confrontos do Bragantino, que a gente vai observar que é uma tendência muito alta de gols, né? Só para relativizar um pouco aqui, tá aparecendo também alguns jogos aí do Bragantino na Copa Paulista, né? Que tá utilizando um elenco ali alternativo. Então vamos desconsiderar. E esse jogo contra o Capivariano, jogo contra o Primavera, contra o Rio Branco, a gente desconsidera essas partidas. Mas ainda assim, nos últimos 5 jogos do Bragantino, a equipe principal, né? Em jogos do Brasileirão Série A e da Copa Sul-Americana, ambas marcam aconteceu. Derrota por 2-1 contra o Fortaleza, derrota por 2-1 contra o Corinthians, empate 1-1 contra o Corinthians, derrota por 3-2 contra o Bragantino, empate em 2-2, derrota 3-2 pro Atlético Paranaense, empate em 2-2 com o Vasco. Muitos gols, né? Não venceu nenhum jogo e ambas marcam acontecendo em todos. E sofreu gol nos últimos 8, né? Nos últimos 8, se a gente puxa aqui, gols. Perdeu de 2-0 pro Atlético Paranaense, perdeu de 1-0 pro Flu e ganhou de 3-2 do Barcelona de Guayaquil, também sofreu gol nos últimos 8 jogos. É isso. Vamos aí, estamos embasados com números, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, ver as estatísticas. Vamos ver as odds? aí. Cara, odds bem parecidas, Bem tá? parecidas. A odd do Corinthians está até interessante, né? Tá alta. 2,34. Pô, o Corinthians empata muito, né? Esse é o problema, né, velho? Por exemplo, eu acho que uma boa pedida aqui para esse confronto é o ambas marcam. O ambas marcam também. Vou entrar no ambas marcam logo mais. O empate anula do Corinthians, pagando 1,63. Mas é muito brigar pelo reembolso. A gente viu que os últimos 6 jogos do Corinthians, 5 foram empate, velho. Isso, o Corinthians empata muito, então... Esse é o ponto. Eu ia né? no ambas marcam, tá? Por quê? Assim, jogo de valor, eu gosto muito do ambas marcam. A gente tem uma cotação aí 2,11. O lucro é praticamente o dobro do empate Eu anula. acho, assim, jogaram recentemente, o ambas marcam bateu. O Bragantino, que já é um time que se lança muito ao ataque, ele vai se lançar ainda mais, porque precisa do resultado. E o Corinthians em casa geralmente deixa os seus gols, né? Empurrado pela torcida e deve aproveitar aí esses espaços aí que o Bragantino deve deixar. Então, Tem que acho fazer seu golzinho também. Tem que fazer o seu gol e acho que vai ter espaço para isso, né? E o Bragantino vai atacar muito. Sim. Então, eu acho que é bem provável que esse ambas marcam empata, viu? E uma odd muito boa, né? A relação custo-benefício, a gente sempre menciona aqui, realmente é muito boa. Para quem quiser esperar o ao vivo, né, vai se colocar em risco um pouquinho, mas o mais de 1,5 gols, com 10, 15 minutos aqui, já vai estar numa odd acima de 1,5. Acaba sendo uma boa pedida também. Mas como o nosso compromisso aqui é com o pré-jogo com vocês, vamos de ambas marcam, mesmo a odd sendo muito alta, a gente acaba achando que isso é justamente um fator
positivo, né? Acaba sendo uma relação de custo-benefício muito boa. É algo difícil de acontecer, acredito eu, não é fácil, tá? Mas pela relação custo-benefício está muito boa, porque a cotação realmente é muito alta. Então vamos de 100zinho aqui. No ambas marcam retorno mais do que o dobro. Muito bem, então dica aí para Corinthians e Bragantino pela Sul-Americana, ambas marcam e a gente acredita que os dois times vão balançar as redes nesta terça-feira. E chegamos ao fim de mais uma edição do Bets do Dia. Valeu, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, dessa moral pra gente e entra lá também em tvbet.com para você não perder nenhum conteúdo aqui do seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto.